Bom, beleza. Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos fazer aqui o desenvolvimento de um layout, tá? De um projeto de porta-pallet, tá? Eu vou te mostrar como eu faço para definir esse layout e a gente deixar tudo muito bom, perfeitinho, para ficar legal, beleza? Vamos para a tela do meu computador. Bom, é o seguinte. Vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa colocar o porta-pallet dentro desse layout. Eu já desenhei aí esse armazém com as medidas bonitinhas. O cliente mandou para mim esse layout aí em um PDF xerocado, beleza? Com as medidas, inclusive faltou algumas medidas, eu tive que ligar lá para poder solicitar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar isso aqui, tá? É óbvio, né, que eu já fiz esse projeto, então eu já tô te mostrando como que eu fiz, tá bom? Então eu vou copiar esse módulo de porta-pallet para cá, para esse canto, bem no cantinho mesmo, encostado, tá? Vou voltar no módulo de porta-pallet aqui para te mostrar o seguinte. Esse aqui já é um módulo que eu já desenhei, tá? Tô copiando e colando aqui. Ele tem 1000 milímetros de profundidade e a longarina dele é de 2,30, beleza? Então tá. Então, depois que eu coloco o primeiro módulo aqui nesse cantinho, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar assim, não é por padrão, tá? Mas a gente entra nesse mérito depois, mas por uma definição inicial, eu vou colocar aqui, eu vou movimentar esse módulo para baixo e vou colocar uma distância de 300, tá? 300 milímetros. E também eu vou movimentar para a esquerda uma distância de 300 milímetros, tá? Eu tô afastando esse módulo 300 milímetros da parede, beleza? E aí, o que eu preciso fazer aqui agora, tá? Eu vou precisar definir aqui o restante dos outros módulos, tá? Então, antes de colocar todos os módulos, eu vou ficar só com esse aqui, inicialmente falando, vou selecionar ele e vou jogar ele para o outro lado. Como que eu faço isso? Eu vou dar o comando aqui de mirror, e depois eu vou dar um comando de M2P, tá? Porque aí eu pego essa parede aqui e coloco ele lá do outro lado. E ele já fez o espelhamento. E depois eu só vou conferir se a distância tá de 300 também, tá tudo certinho. Beleza? É isso aí. O que acontece a partir desse momento? Eu vou definir aqui a distância, tá? A largura dos meus corredores. E eu vou te mostrar como que eu faço isso. A primeira coisa, eu pego aqui, ó, e vou descobrir, tá? Qual que é a minha largura total, né, desse corredorzão aqui. Essa largura total que sobrou, 12.550. Eu muito bem poderia abrir aqui minha calculadora e fazer isso aqui pela calculadora, tá? São contas de vezes, de mais, menos e dividir. Não são contas difíceis. Mas se um telefone toca, se você está dentro da empresa, do escritório, alguém te pergunta alguma coisa, você pode perder a sua atenção, tá bom? Nessas contas. Então eu não gosto de fazer isso. O que eu gosto de fazer é abrir o Excel, beleza? Vamos abrir o Excel aqui. Abriu na minha outra tela, eu estou arrastando para cá. E eu gosto de fazer a conta no Excel, porque aí eu consigo lembrar das coisas. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui largura total, tá bom? Eu coloco largura total, que foi 12.550. Então, eu vou colocar aqui 12.550, beleza? Isso milímetros, tá bom? Então, eu venho aqui e coloco 12.550. A preocupação aqui agora são informações, são números, tá? Não estou trabalhando aqui com nada aqui de layout de Excel, isso aqui não faz sentido nenhum. Depois eu coloco aqui a largura total de operação, tá bom? De operação. Beleza, deixa a largura total de operação aqui. Coloco aqui, ó, o número de estruturas duplas, tá bom? Coloco aqui o número de corredores, beleza? E coloco a largura do corredor. Tá bom? Então, vou selecionar todo mundo aqui só para ficar minimamente organizado para a gente trabalhar. Beleza, tá aí. Então, a única informação que eu tenho é essa, tá?
Aqui, por exemplo, eu posso colocar uma estrutura dupla, tá? Mas quanto que tem de tamanho para estrutura dupla? Eu vou voltar aqui no AutoCAD. A gente tem aqui de estrutura dupla, tá? Para quem não sabe, 2.300 milímetros. Então, o que eu preciso fazer aqui no meu Excel? Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso subtrair esses 2.300 da minha largura total. Porque quando eu subtraio esses 2.300 da minha largura total, vai sobrar um número que é dentro desse número que eu vou dividir meus corredores. E como que funciona corredor? O número de corredor, ele é sempre um a mais do que o número de estruturas duplas, tá? Não sei se você já entendeu, mas, por exemplo, vamos contar aqui, ó, essa estrutura aqui, veja bem. Eu tenho dois corredores, eu tenho duas estruturas duplas e 1, 2, 3 corredores, tá? É sempre assim, beleza? Então, eu vou pegar aqui o Excel de novo e vou fazer o seguinte, ó. O número de corredores, então, vai ser o número de estrutura dupla mais 1, beleza? Então, aqui se eu tiver uma estrutura dupla, estruturas duplas. Se eu tiver uma estrutura dupla, eu tenho 2 corredores. Se eu tiver duas, eu tenho 3 corredores. Se eu tiver 3 estruturas, eu tenho 4 corredores e assim por diante, tá bom? E aqui, como que eu vou subtrair dessa largura total? Eu tenho que subtrair a quantidade de estrutura dupla que eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de largura total menos, vou abrir um parêntese aqui e vou colocar esse vezes 2.300, tá bom? Porque aí eu sei que aqui, se eu tiver duas estruturas, vai sobrar para mim 7.950. Se eu tiver uma estrutura, vai sobrar 10.250, tá? E aí, esses 10.250, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui na largura do corredor, pegar os 10.250 e dividir pela quantidade de corredores que eu tenho, tá? Então, basicamente, se eu só conferir um negócio aqui, deixa eu ver o que eu coloquei, dividido... É isso mesmo. Basicamente, é isso, tá? Beleza. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou raciocinar o seguinte, tá? Bom, eu vou fazer um corredor para o meu cliente de 5 metros e 12 centímetros. É isso mesmo? Tá? Sendo que a intenção dele é otimizar espaço. Tá? Não convém eu fazer um corredor de 5 metros. A gente vai tentar melhorar isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar duas estruturas. Então, eu vou colocar duas estruturas duplas. Ou seja, me gerou 3 corredores de 2.650. Tá? Rafael, a empilhadeira dele vai fazer o giro dentro de 2.650? Bom, nesse caso, o cliente ainda não tem a empilhadeira, ele vai comprar a empilhadeira, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai apresentar para ele uma proposta mais ou menos aí com um corredor de 2.650 milímetros, tá bom? 2.650 milímetros, para entender se vai fazer sentido para ele, tá joia? Então, vamos trabalhar aqui com 2.650. O que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu projeto, tá? Vou pegar aqui no meu projeto e vou até apagar isso aqui e vou fazer uma linha aqui na vertical para eu usar como ponto de referência e vou copiar ela a 2.650. Eu poderia fazer isso de várias formas, tá? Eu poderia fazer um arreio e etc. Mas é só para explicar aqui para eu tentar ficar mais didático. E aí eu vou copiar essa estrutura simples dessa quina para essa linha. Tá? Vou fazer mais uma cópia e vou movimentar ela a 1.300. Por que 1.300? 1.000 milímetros é a profundidade da estrutura e 300 é a distância que eu vou deixar entre estruturas. Tá? 1.300 vou dar Enter. Então, beleza. Eu posso até apagar essa linha aqui se eu quiser. Eu vou deixar ela aí. Vou criar outra linha. Vou criar outra linha na vertical e vou fazer de novo 2.600, eu vou copiar aqui, ó, 2.650, tá? Eu poderia muito bem fazer um arreio disso, tá? Que é duplicar a estrutura aí com outro comando, mas é só para explicar, tá bom? Então, tem várias formas de fazer, eu estou fazendo dessa maneira para tentar te explicar. Beleza? Então, agora eu tenho os meus corredores aqui. O que surgiu aqui agora? Surgiu que eu tenho 1, 2, 3 corredores, tá? E 2 estruturas, ou seja, um corredor a mais
que o número de estruturas duplas que eu tenho. Vamos conferir tudo? Então agora, vou pegar da quina até a estrutura. Então eu tenho 300 milímetros, tá? E agora eu vou dar sequência nas cotas aqui, ó. 1000, ficou embolado aqui, mas depois eu conserto. Então aqui agora eu tenho 2.650, 2.300, 2.650, correto. 2.300 de novo, 2.650, 1.300. Aí esse 300 aqui eu posso movimentar ele para cá, ó, só para não ficar embolado. E esse 300 também, tá? Por enquanto a gente vai usar essa cota aqui só para nos ajudar, tá? Rafael, tá tudo organizadinho. E agora, o que a gente faz? E agora é o seguinte, agora eu vou dar um arreio lá para colocar essa estrutura até aqui embaixo, tá bom? Então eu posso vir aqui clicar ou eu posso digitar o comando. Nesse caso eu vou clicar aqui, vou colocar 1, tá bom? Aqui. E aqui embaixo eu vou colocar menos 2.376, tá? Por que você fez isso, Rafael? Eu vou te explicar. Vou dar o Enter e aqui veio para baixo, tá vendo? Eu coloquei menos porque a setinha, no meu caso aqui, vai ter que vir para baixo, beleza? Da tela do meu computador. Eu vou clicar na setinha e vou chegar ela até aqui embaixo. Então aqui agora deu um total de 8 módulos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui em cima também me mostra que tem 8, beleza? Então show de bola. Então por enquanto tá tudo certo. Por que você colocou 2.376? Porque é o seguinte, eu estou usando aqui nesse desenho muito rudimentar, né? É um desenho mais simples, que vai me ajudar aqui, ó, tá com as quinas vivas aqui, bem quadradinho e tal, mas vai me ajudar aqui fazer o projeto. Então eu estou usando essa coluna de 76. Tem fábrica que usa coluna de 76 e tem fábrica que não usa, tá bom? Então nesse caso você vai usar o tamanho da coluna da fábrica que você representa, tá? Então, eu já defini isso daqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um arreio aqui também, para cá, vou fazer nesse daqui, vou fazer nesse daqui, etc. Tá bom? Só que para a gente otimizar um pouquinho o nosso tempo, eu vou apagar esse daqui, vou selecionar esse daqui, vou fazer um arreio aqui com duas colunas. Aqui eu vou colocar menos 1.300, que aí eu coloco um do lado do outro. Só um detalhe importante, eu não posso apagar a lateral, tá bom? Então vamos lá de novo, vou usar o comando AR de arreio, tá? Retangular, beleza? Então aqui vai ser 2, aqui embaixo vai ser menos 1.300, aqui em cima eu já sei que é 8 e aqui embaixo eu já sei que é menos 2.376. Então dou um Enter e foi tudo bonitinho, beleza? E eu posso simplesmente copiar essa estrutura inteira toda para cá ou fazer o mesmo procedimento. Como você já viu fazendo o procedimento a primeira vez, eu vou simplesmente selecionar essa estrutura aqui e vou copiar. Só que eu vou abrir aqui minha calculadora para fazer isso aqui, ó, 2.300, que é o tamanho da minha estrutura, né, a profundidade das duas juntas mais a distância entre elas, mais 2.650, que é o tamanho do corredor que eu tenho. Então eu vou ter que percorrer 4.950. Então eu vou minimizar e aqui eu vou dar uma cópia de 4.950. Vou dar Enter, tá bom? Então aqui ficou tudo ok. E esse daqui eu vou fazer um arreio. Eu poderia copiar do lado de cá, mas eu vou fazer um arreio aqui com um aqui. Aqui vai estar 8 e aqui vai estar menos 2.376, tá bom? Então tá aí, tá tudo certinho. Rafael, o que nós vamos preocupar agora? Qual é a nossa primeira preocupação? A nossa primeira preocupação é com o que a gente não tem controle, tá bom? O que a gente não tem controle é o quê? A alvenaria, a estrutura do armazém. A gente não pode alterar essa estrutura, beleza? Então eu tenho que preocupar aqui, por exemplo, com essa coluna, tá bom? Isso aqui é uma coluna. Tá? A gente não entrou nesse mérito aqui de explicação, mas eu já havia feito esse layout ali das paredes, das portas e etc. Tá bom? Então aqui eu tenho essa coluna aqui. Pô, a coluna tá... Não que a coluna está no lugar errado, é o porta-pallet que está no lugar errado. O porta-pallet está aqui em cima da coluna, não vai funcionar, em cima do pilar. Não vai funcionar. Então a gente precisa consertar isso daqui. Então, a princípio, o que eu vou fazer? A princípio, inclusive, olha só que esse pilar, coincidentemente, ficou
em cima da longarina. Como que eu provo isso? Eu vou dar um DLI aqui, ó, que eu vou tirar essa cota até a parede, ó. Então eu dei 5.300. E esse pilar aqui também, ó, tem 5.300, tá? 5.300, tá? Coincidentemente, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou consertar isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar toda a estrutura. Inclusive aqui os meus... as laterais, tá? E se eu quiser, para facilitar, eu vou criar um bloco, vou colocar aqui blocão, não vou colocar qualquer nome, só para te ajudar a movimentar toda hora, eu não ter que ficar selecionando tudo de uma vez só. Eu clico, seleciono o bloco inteiro, tá bom? Depois eu vou explodir, não vou usar isso mais, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, porque eu posso fazer, tem N coisa que você pode fazer, vai depender muito da experiência que você tem como projetista, mas a primeira coisa que você pode fazer é movimentar, tá bom? Essa quina do pilar, beleza? Do armazém até a coluna do porta-pallet. Então a primeira coisa que eu poderia movimentar essa face aqui, né? Essa linha para cá. Mas eu acho mais fácil a gente movimentar essa pelo fato de estar encostando nela, tá? O pilar esse pilar azul que eu fiz aqui agora, ele está muito rente aqui, ele está encostando na longarina. Então ele vai acabar encostando também na coluna da lateral do porta-pallet. Eu vou fazer aqui para ficar mais fácil o entendimento, beleza? Eu vou movimentar isso daqui para cá. Beleza? Então olha só o que aconteceu. Pronto, já resolvi, teoricamente eu já resolvi um pouco do problema. Rafael, mas o pilar aqui está encostando junto com a coluna do porta-pallet. Isso pode? Isso não pode, tá? Isso não é legal. Por que não é legal? Porque lá embaixo, na coluna do porta-pallet, tem, por exemplo, a sapata, beleza? E essa sapata tem que ser parafusada no piso, tem que ser fixada no piso. Então a gente tem que resolver isso também. A gente precisa saber o tamanho da sapata que você trabalha para a gente poder colocar ali e entender qual que é a distância que a gente precisa movimentar. Como eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu vou resolver um problema aqui, primeiro um problema básico, para depois a gente resolver um problema mais complexo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver o que aconteceu aqui, ó. Aqui aconteceu que eu cheguei a estrutura um pouco mais próxima da parede. Estava 300 e agora está 130 milímetros. Isso pode? Pode. Por enquanto pode, não tem problema. Por quê? Mais para frente, eu vou até apagar isso aqui para não ficar me atrapalhando. Mais para frente a gente vai pegar isso daqui, quer ver? Ó? A gente vai pegar uma coluna, um protetor de coluna. Nós vamos pegar esse protetor de coluna aqui, ó, e vai colocar lá. Ó, e nós vamos colocar ele aqui, ó. Olha o que aconteceu. A gente ainda tem um espaçozinho aqui para poder trabalhar. Se é, olha lá, de 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros. Se é que a parede não tenha nada ali, um rodapé, alguma coisa ali para poder atrapalhar nesse caso. Mas vamos considerar que está tudo bem aqui, tá? Caso contrário, a gente tem que fazer só para cá um protetor de coluna especial. Talvez a gente trabalhe com um protetor de coluna tipo caneleira, tá bom? Que tem uma medida menor que essa daqui, tá? Mas por enquanto eu vou deixar ela aqui e vamos entender o que está acontecendo. Tá? A princípio a gente resolveu esse problema aqui, tá? Essa distância aqui, ó, não está fazendo diferença para nós, de 28 milímetros, tá bom? Tá bom? Não está fazendo diferença não. Agora, o que pode fazer diferença aqui na prática é esse pilar tá encostado nessa longarina. Porque na hora que a gente vai fazer ali a instalação desse porta-pallet no piso, no armazém, né, não vai ficar perfeito como está aqui no AutoCAD. Não vai ficar exatamente como está no AutoCAD. 1 milímetro, alguma coisinha a mais ali, a menos, vai acontecer nesse processo. Mas como a gente está fazendo um projeto e isso é um documento, a gente vai formalizar isso com o cliente e com a fábrica, a gente precisa fazer a nossa parte, beleza? Então o que eu vou fazer?
Bom, já que aqui está encostado, eu vou entender qual que é a distância que tem desse pilar nessa longarina. 130. E eu vou dividir essa razão. Beleza? Eu vou dividir essa razão. Eu vou colocar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, eu vou pegar aqui 130, né, que a gente dividido por 2, 65. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu blocão e vou movimentar ele 65 para cá. O que aconteceu aqui agora? Aconteceu que eu tenho a distância da minha longarina no pilar de 65. E eu tenho a distância da minha longarina no pilar 65. Vamos, né, falar de uma vez que nesse caso aqui, onde está o pilar dentro do porta-pallet, a gente perde essa posição pallet. Não tem jeito. Então, se você tiver aí 3 níveis, você vai perder os 3 níveis, tá? O do piso e os 3 de cima. Não vai ter jeito. Como é que você vai colocar aí um pallet onde tem um pilar passando? Não tem jeito. Você vai perder isso dali. O cliente, no caso, vai perder. Você também, né? Beleza. Qual é a distância do pilar do outro lado da longarina? Face interna. 475. Vamos ver aqui também. 475. Nós estamos com um projeto muito bem alinhadinho, tá? O que aconteceu aqui, Rafael? Você fez essa mudança, qual que é o impacto que vai acontecer? Olha só, se eu cheguei 65 milímetros para a esquerda, o que vai acontecer? A distância do meu porta-pallet, da minha estrutura, para a minha parede, da esquerda não, para a minha direita, né? Para a minha direita é de 235, era 300. Como eu diminuí 65, ficou 235. E desse lado de cá ganhou 65, vai estar com 365, quer ver? Ó? 365, beleza? Então, a princípio, nós resolvemos um problema mais básico, tá? E a gente criou um problema com isso? Não, nós não criamos, porque essa medida aqui de 370 e 65, que está aqui em cima, com essa daqui que está desse lado de cá, de 235, isso não vai fazer diferença na operação do cliente, nem na segurança do projeto, nem na segurança da operação. Porque ali atrás é 23 centímetros e meio, do outro lado 36 centímetros e meio, tá bom? Então isso para nós não vai fazer diferença, tá? O que vai fazer diferença, que eu vou conversar com você mais tarde aqui nesse vídeo, é com relação a alguns elementos que possivelmente podem existir no armazém. Uma tubulação, uma calha, um pilar que está saindo fora da parede, beleza? Mas por enquanto está tudo certo. Como o cliente não passou essas informações para a gente não sabe se tem ou não, mas por e-mail a gente vai ter que perguntar a ele depois se tem ou não. Então, por enquanto, nós vamos deixar desse jeito, tá bom? E aí, Rafael, beleza, tá tudo certo. Qual que é a preocupação, a próxima preocupação? Qual que é a próxima atenção que a gente deve dar para o projeto? Portas e janelas, passagens, corredores, essas coisas, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui do lado de cá 1, 2, 3 portas. Eu tenho aqui nessa parede que eu estou selecionando 3 portas. Eu tenho nessa outra parede uma passagem mais uma porta. Então, eu preciso resolver isso daqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou liberar as portas, tá? Então, a distância aqui, ó, dessa parede na estrutura é de 63 centímetros, 6. Não dá para trabalhar assim. Então, eu vou explodir o bloco que eu criei, vou explodir esse daqui de novo e vou eliminar esses módulos. E a mesma coisa eu vou fazer isso aqui, vou explodir e vou eliminar esse bloco, tá? E aqui é também a mesma coisa, eu vou explodir e vou eliminar esse bloco, tá? Beleza. Aqui é a mesma coisa, eu vou explodir e vou eliminar esse bloco. Ótimo. Apesar que esse daqui eu não precisaria eliminar, tá? Esse aqui, teoricamente, eu vou deixar 2,376, tá bom? Então, esse aqui eu vou deixar. Então, vamos lá. Aqui eu vou apagar. O que mais? Vamos trabalhar nessa porta aqui, ó. Essa porta aqui eu preciso eliminar aqui o porta-pallet e deixar essa porta liberada, a não ser que você, em reunião com o cliente, vocês definam que acima dessa porta vai existir disponibilidade de posição pallet, ok? Isso pode acontecer, inclusive isso até deve acontecer, tá bom? Então você pode deixar essa possibilidade acontecer aí, você também pode deixar essa possibilidade acontecer aqui. O que não pode acontecer é a lateral
da estrutura, por exemplo, nesse caso aqui, ficar no meio do corredor, no meio da passagem. Isso não pode acontecer, então, infelizmente, nós vamos ter que tirar essa par de longarina e, infelizmente, nós vamos ter que tirar esse par de longarina e, consequentemente, essa lateral. Beleza? Nós acabamos liberando essa porta aqui. Rafael, mas nós poderíamos trabalhar com 2.300, com a metade, né, um módulo menor aqui. Pode, não tem problema nenhum. Você pode trabalhar um módulo que você pode trabalhar aqui com a longarina menor, no caso, né? Essa longarina aqui é de 2.300. Se a gente for trabalhar com a longarina para um pallet só, né? Não é uma longarina para colocar um pallet do lado do outro, então a gente vai colocar um pallet só. Como que a gente faz isso aqui, ó? Um pallet só, se for PBR, ele tem uma frente de 1000 milímetros. Só que eu preciso deixar 100 para um lado, só que eu preciso deixar 100 para o outro lado. 1000 mais 100 mais 100. Então a gente pode fazer uma longarina de 1200, que ela é padrão de fábrica ali. Então eu coloco aqui, ó, 1200 menos 2.300, então tem que diminuir 1100. Então eu posso vir aqui e diminuir aqui, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir. Não vou porque isso aqui tá como bloco. Eu vou explodir e agora eu vou conseguir fazer isso aqui, ó, 1100, tá? E aqui também eu vou chegar para baixo, 1100. Beleza? Rafael, não resolveu o problema, porque a lateral ficou no meio da porta. Dá para ainda resolver esse problema? O que a gente poderia fazer é pegar o nosso blocão e movimentar ela para cima, porque aí ela ficaria aqui. Só que eu chegaria ela muito próximo dessa parede, então esse aqui é um probleminha que a gente acaba tendo que tirar esse módulo, a não ser que você resolva, tá? Se o cliente fizer muita questão, você colocar essa lateral aqui, ó, por exemplo, e colocar essa estrutura ali, ó. Vamos ver quanto que vai dar de... A gente está até criando aqui no caso, ó. Então, opa, deixa eu voltar aqui que eu fiz errado. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. A gente chegaria isso até aqui, ó. Tá? Quanto que ficou aqui de lateral? Ficou uma longarina de 1621. A gente poderia até colocar uma longarina de 1620, tá? Então, nesse caso aqui, só se o cliente fizesse muita questão dessas posições, beleza? E aí você teria que especificar isso aqui para a fábrica e a fábrica teria que produzir uma longarina, essa quantidade de longarina depende do tamanho da estrutura, de 1620, tá? Nesse caso, eu não vou apresentar essa proposta para o cliente, porque, por enquanto, a gente está trabalhando com a possibilidade de produção padrão, beleza? Então, eu vou excluir isso aqui. Rafael, mas eu vou ganhar mais dinheiro fazendo isso. Talvez sim, talvez não. Isso vai depender muito, tá bom? Talvez seu projeto pode atrasar por causa dessa longarina aqui, tá? Mas, como você está fazendo o projeto, você vai se lembrar dessa situação, se você até quiser anotar no seu bloco de notas, para você conversar isso com o cliente, tá? Então, por enquanto, a gente vai deixar essa solução guardada como carta aí na manga, beleza? Qual outra coisa que a gente pode resolver aqui? Vamos lá. Aqui, ó, o que está acontecendo? Tem uma porta e eu tenho uma linha aqui que está passando uma linha de referência que eu acabei de fazer, muito próximo da coluna. Rafael, isso vai atrapalhar? São pessoas que vão entrar nessa porta aqui, não é uma empilhadeira nem nada. Essa porta, se eu não me engano, tem 80 centímetros, ou 1 metro, tem 80 centímetros. Isso vai atrapalhar muito? Acho que não, mas você também tem que conversar isso com o cliente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente deletar esse módulo, porque esse módulo não faz sentido ficar encostado na porta principal do armazém, né? Eu não sei o que tem daqui para frente, então aqui tem 3,90 metros. Eu não sei o que tem depois dessa porta, se é rua, se é outro ambiente de produção ou de armazenagem, eu não sei. Mas eu não posso deixar uma estrutura ali. E essa aqui também não faz sentido eu deixar ela. Então tem que deletar essa daqui. Essa aqui eu posso até deixar, se for o caso. Mas o que eu tenho de área de manobra? Área de manobra eu tenho teoricamente, eu tenho isso aqui, ó. Rafael, isso aqui que é a área de manobra? Teoricamente está sendo a área de manobra. Isso atende às necessidades do meu cliente? Não sei, a gente tem que conversar com ele,
tá? Então essa aqui é a área de manobra. Por enquanto a gente tem essa. Eu, particularmente, Rafael, eu acho pequena essa área de manobra. Isso vai depender da operação do cliente. Como eu já sei que a operação do cliente precisa de uma área de manobra maior, porque eu já conversei com ele, então eu vou mostrar só para você aqui, que aqui tem 2,5 metros, tá bom? Tem 2,5 metros, mal cabe uma empilhadeira ali dentro, ali assim e tal, tá? Dependendo da empilhadeira. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar essa área de manobra. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tirar essa estrutura daqui, tá? E vou até tirar essa daqui também, beleza? Eu posso fazer isso. Como é que eu fiz aqui no outro aqui? Essa aqui, ó. Tá? Eu posso fazer isso, beleza? Essa área de manobra, no caso, ficaria dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, ó, a área de manobra ficaria assim, ó. Vou pegar daqui até aqui, tá? E vou pegar daqui até aqui, ó. Então, essa área de manobra já aumentou um pouco mais. Vai atender a necessidade do cliente? A princípio, o projeto ficou assim, eu sei que vai, mas você tem que conversar com o seu cliente. Você tem que mostrar para ele que sua área de manobra ficou com, que a área de manobra dele ficou com 4,80 metros por 7,60 metros. Isso vai atender a necessidade dele? Não sei. Então vamos considerar que eu não conversei com o cliente, então eu não sei, eu vou deixar assim por enquanto essa área de manobra aí, beleza? Então eu vou deixar essa área de manobra aí desenhadinha, vou até deixar ela aí por enquanto. Eu preciso resolver mais algum outro problema aqui de excluir estrutura e tal? Eu preciso, onde que a empilhadeira vai passar aqui? Eu preciso deixar um túnel, tá? Então esse túnel eu posso deixar ele aqui, se eu quiser. É óbvio que eu não vou tirar a longarina, né? Porque a gente só tira as de baixo, vai deixar a armazenagem mais em cima, tá bom? Isso aqui a gente não está falando do tamanho dessa estrutura. Essa estrutura pode ter 10 metros de altura, pode ter 3 metros de altura, depende, tá? Mas a gente precisa definir. Como que a gente define esse túnel? A gente tem que conversar com o cliente. Geralmente a gente pega toda a estrutura e divide no meio. Só que eu posso deixar um túnel aqui, Rafael, onde existe... Eu vou apagar isso aqui, tá? Fica melhor. Onde existe aqui um pilar? Depende. Por que depende? Você vai ter que fazer, por exemplo, uma proteção para esse pilar. Tá bom? Você vai ter que fazer essa proteção. Por exemplo, eu posso fazer uma proteção aqui, M2P, que vai me dar aqui, vou fazer a mesma proteção de um lado para o outro, tá? Então, vamos supor que eu fiz essa proteção aqui, ó. Beleza? Então, a empilhadeira, ela vai ter aqui uma área útil para poder percorrer de 1,26 m. Isso atende? A empilhadeira vai passar aqui com segurança? Isso a gente também precisa definir e alinhar com o cliente. Não é esse tipo de informação, você não alinha com a fábrica, não. Você, como representante comercial, alinha isso direto com o cliente. Na hora que você for apresentar seu projeto, tá? Pode ser que você está apresentando aí online, né? Na maioria das vezes agora, graças a Deus, a gente está fazendo a apresentação de projeto online, você vai perguntar para ele se isso vai atender ou não. De repente ele fala, não, Rafael, isso aí está pouco para minha empilhadeira passar, é inseguro. O pessoal da segurança do trabalho, o gerente de produção, não está confortável com isso não. Então o que nós vamos fazer? Nós não vamos colocar o túnel aqui não, tá? Nós vamos colocar o túnel talvez aqui, ó. Então a gente precisa definir isso. Rafael, vai ser desse lado de cima ou do lado de baixo? Tá? Do lado de baixo eu deixei 2 estruturas e do lado de cima ficou uma porrada de estrutura. Então não, vamos fazer aqui, ó, do lado de cima, que aí eu deixei 3 estruturas para cima e 4 estruturas para baixo. Faz mais sentido isso, beleza? Outra coisa que faz um pouco mais de sentido é você deixar esse túnel de referência aqui a essa passagem desse corredor. Olha lá como é que ficou. Tá? De repente, dependendo da operação do cliente, ele vai preferir assim. Tá bom? Então isso você precisa definir com ele. Mas, de uma certa forma, a gente está aqui com essas opções. Uma outra opção é você trabalhar tirando esses módulos e tirando esses módulos. Olha lá. Ficou mais limpo, né, entre aspas, né, falando, porém você perdeu posição pallet para vender.
Beleza? E além de você estar perdendo essa posição pallet para vender, o cliente também está perdendo a disponibilidade de posição pallet. Se essa estrutura tiver 9 metros de altura, quantas posições pallet ele não perdeu, tirando esses 4 módulos, tá bom? Então, por enquanto, eu vou deixar esses módulos aí e vou indicar para ele um corredor aqui. Como que eu indico o corredor? Eu indico o corredor com texto, tá? Igual tá aqui, ó, túnel. Corredor não, eu tô falando corredor, mas é túnel. Eu indico o corredor, o túnel com texto. Então, eu vou pegar esse texto aqui, por exemplo, ó, e vou indicar ele aqui, ó. Tá? Por exemplo, eu tô falando para ele que o túnel tá aqui. Na hora da apresentação do projeto, ele pode pedir para eu subir esse túnel. Não tem problema nenhum. Eu posso subir, eu posso descer. A gente pode colocar onde está o pilar. Isso aí vai ter que ser alinhado direto com o gerente desse setor lá do seu cliente, beleza? Lá de cá, Rafael, precisa ter túnel? Não, eu acho que não precisa ter túnel, a não ser que o cliente faça questão. Mas, pô, você fazer um túnel aqui não faz sentido nenhum. Tá? Você fazer um túnel aqui onde tem pilar, a gente já sabe que não faz sentido. Outro túnel aqui também não faz sentido. Então é uma coisa de bom senso, beleza? Eu fui obrigado a tirar essas estruturas que estavam aqui por causa dessas duas portas. Então também eu não consegui manter. Não consegui manter essa outra estrutura aqui por causa da porta. E não consegui manter essa outra estrutura aqui por causa da área de manobra. Tá? Teoricamente, é assim que eu defini o layout desse projeto, tá bom? Então a gente vai fazer aqui uma simples conferência aqui, ó, para eu entender como que ficou, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui, eu já sei que tá 235 milímetros aqui de distância entre o meu porta-pallet e a parede, e agora aqui eu já sei que é 1000, aqui eu já sei que ficou 2.650, aqui eu já sei que ficou 2.300, aqui 2.650, aqui 2.300, aqui 2.650, aqui ficou 1.000 e aqui ficou 365, tá? Então eu poderia muito bem chegar essa cota para cá, tá? A gente faria isso quando a gente estivesse configurando as cotas da planta baixa para mandar para o cliente, beleza? Então aqui tá tudo ok, tá certíssimo. A única coisa que eu preciso fazer agora, vou só apagar aqui que eu fiz só uma conferência. O que eu preciso fazer aqui agora, por exemplo, é copiar essa estrutura toda para cá e fazer assim, ó. Presta atenção. Eu vou definir aqui, ó, a área de manobra. Olha só como é que eu faço, ó. Aqui eu defini a área de manobra, ó. Então eu venho aqui e coloco ela até aqui. Tá? Isso aqui é uma área de manobra. Vou colocar aqui um texto antes. Vou copiar aqui que já está pronto, né? Que eu não sou bobo. Esse texto, tá? Eu vou conferir se tem 36,10 metros quadrados. Como que eu confiro isso? Tem duas maneiras. Você pode conferir no AutoCAD mesmo, que você pode utilizar aqui o comando área. Você vem aqui. Você vê, eu não uso muito esse comando para retângulo não, né? Porque para retângulo é mais fácil. F2 e aqui você viu que deu 36,49, tá? Metros quadrados, beleza? Então, ou você pode vir aqui e, apesar que eu estou trabalhando com milímetros, mas a área eu mostro para o cliente em metros, tá? Não tem problema isso não, tá bom? A gente não está fazendo nenhuma apresentação de projeto aqui para uma banca de mestrado, doutorado ou da faculdade não, tá? Se fosse uma coisa assim mais exigente, beleza, mas o cliente ele vai ter uma noção melhor se você falar, ó, tem 36,10 metros quadrados de área de manobra, do que você falar que tem 3.600 e tantos metros quadrados, milímetros quadrados, a noção fica um pouco mais distante. Mas como é retângulo, o que eu faria? 7.600 com 4.802, mas eu colocaria 4.800. Então eu pego 4.800, eu posso colocar 4,8 vezes 7,6, que dá 36,48, tá? Então 36,48, tá? Foi o que deu aqui no F2. Cadê o F2?
Cadê o F2? Cadê o F2? Não estou achando mais, mas foi o que tinha dado no F2, que eu tinha mostrado para você, que tinha dado lá quando eu fiz a questão da área. Tá? Aqui, ó, 36,49, tá? Ponto 5. Beleza? Então ele já arredondou ponto 49, eu deixei ponto 48 aqui. Então essa daqui é uma forma de você definir área. Rafael, no outro projeto que você fez, deu 36,10. Por quê? 7.600 e 4.752. Tá? Eu deixei aqui. Mas para nós aqui também não faz diferença. É o entendimento que a gente está entrando em detalhes aqui. Então aqui eu vou fazer uma achura. E vou colocar aqui a área de manobra, beleza? Agora, o resto é área de armazenagem, tá? E como que eu faço para definir essa área de armazenagem, beleza? Você pode fazer vários retângulos, tá? Você pode fazer vários retângulos, por exemplo, eu posso fazer esse retângulo aqui, ó. Esse daqui para esse daqui, tá? Isso aqui eu vou encostar aqui na parede, tá? Esse daqui eu vou encostar aqui na parede. E depois eu vou fazer um outro retângulo daqui para cá, beleza? Então todos esses porta-paletes aqui eu vou deletar. Vou deletar. Porta-paletes deletando. Tem que ter paciência, galera. Tem que ter paciência. Tomar cuidado para não deletar os pilares aqui, ó. Tá? Se você tivesse colocado os porta-paletes numa layer específica, fica mais fácil para resolver isso, tá? Como eu estou aqui tentando ser o mais didático possível, então acaba dando um pouco mais de trabalho. E aí o que eu faço? Eu corto essa linha. Tá? E o que eu faço? Eu corto essa linha aqui. Tá? Inclusive, essa daqui, eu posso, área de armazenagem, eu posso, como é que eu fiz aqui? Ó? Deixa eu ver como que eu fiz. Ah lá, eu considerei essa daqui tudo. Ó. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma consideração, porque o cliente aceitou. Então, eu vou vir aqui, vou trazer isso aqui para cá. Tá? Vou trazer isso aqui para cá. Ah, foi sem querer, eu apaguei a outra. Então essa aqui eu faço... Ah não, tá certo. Aqui tá certo, ó. E essa daqui, eu vou explodir. Esse aqui eu apago. E aqui ficou a outra área. Então essa outra área aqui ficou a área de armazenagem. Tá? Então eu venho aqui, deixo mais ou menos aqui no meio e coloco uma achura aqui, ó. Tem alguma coisa que tá fora. A não ser também que você pode fazer o seguinte, ó. Tem um outro caso aqui que você consegue resolver. Vou dar fazer a achura aqui, ó, para você ver, ó. Ela não tá pegando, tá? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Fazer isso daqui, ó. Que seria a minha área de armazenagem. Tudo isso daqui, ó. Isso é minha área de armazenagem. Aí eu venho aqui, ó. Vou fazer a achura e ela aceita, tá vendo? Eu fiz um retângulo grande. E ela aceitou. Só que esse retângulo grande aqui, eu tenho que colocar uma cor diferente. Senão você não vai conseguir ser claro para o cliente. O cliente não vai entender o que está acontecendo, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui uma cor mais rosa, chamativa aqui. Então essa área rosa é a área de manobra e essa área rosa, essa área azul é a área de armazenagem. Que aqui deu 263,62. Para nós não faz aqui
tanto a questão da metragem quadrada, mas é só para você mandar essa planta para o cliente. Qual planta que você vai mandar para o cliente inicialmente, antes de você mandar para a fábrica? Você vai mandar primeiro a planta de áreas, tá? Que você vai colocar aqui, onde é a área de manobra, onde é a área de armazenagem. Se tivesse dois tipos de armazenagem, você colocaria dois tipos de áreas diferentes, para tipo a área de armazenagem 1, área de armazenagem 2, tipo ou área de armazenagem porta-pallet, área de armazenagem driving, sei lá, entendeu? E aqui você vai mandar essa planta para ele, que é a planta com o layout que você definiu. Obviamente que você vai colocar as cotas, tá? Nesse vídeo eu não vou colocar a cota, eu estou te mostrando aqui como que eu faria para fazer esse layout, beleza? E aí, quais são as informações mais importantes que a gente poderia se preocupar nesse sentido? Vamos lá. Vou fazer nesse Excel aqui de novo, tá? Pontos importantes. São pontos importantes. Vamos lá. Planta baixa. É um ponto importante. Você tem que se preocupar com a planta baixa. Combate a incêndio. Pô, Rafael, combate a incêndio? O que você está preocupado com combate a incêndio de projeto de porta-pallet? Você tem que entender que quando você vai fazer um projeto de porta-pallet no armazém, possivelmente, tá? Ou provavelmente, lá poderá já existir um projeto de combate a incêndio instalado, executado. Lá pode ter tubulação, pode ter ponto de encontro. Se você não sabe o que é ponto de encontro, quando uma indústria ou qualquer outra empresa faz um projeto de combate a incêndio, existe um negócio que chama ponto de encontro, porque se a empresa pegar fogo, se acontecer alguma coisa de emergência, ali, uma situação de emergência, todo mundo vai para esse ponto de encontro onde os bombeiros vão estar e etc. Enfim, não vem ao caso de explicar o que é isso, mas existe sim o ponto de encontro, tá? Então nós vamos detalhar isso daqui. Eu vou colocar para você os pontos importantes para você definir um layout, tá? Não é simplesmente você chegar lá, jogar porta-pallet e pronto, acabou não, beleza? Então tem combate a incêndio, já anotei aqui também. Sistemas elétricos, beleza? Sistemas hidráulicos. Rafael, mas que tanto de coisa. Sistema estrutural do armazém. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou te explicar. E o que mais? Sinalização. Vamos lá, um a um, e eu vou te explicar como que funciona isso daqui. São pontos extremamente importantes que você deve se preocupar na hora de fazer um projeto, uma planta baixa para uma empresa. Rafael, mas é muita coisa, é muito detalhe, é muita frescura. Não. Não é muita coisa, não é muito detalhe. Pode até ser muita coisa e muito detalhe, mas frescura não é não. Beleza? Se você está querendo ser um representante de alto nível, um representante que você vai atender Vale, que você vai atender Coca-Cola, que você vai atender empresas grandes, de grande porte, você vai precisar saber isso aqui, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu só deixar isso aqui minimamente caprichado, tá bom? Então, beleza. Na planta baixa, que é o que nós desenvolvemos, o que nós vamos preocupar com isso aqui? É isso aqui que eu vou mandar para o meu cliente, tá? A princípio, são essas duas plantas que eu vou mandar para o cliente. Então, o que nós vamos preocupar aqui, que eu já anotei para você antes? Cotas. Simples, básico, a gente não pode faltar com as cotas. As cotas são obrigatórias, tá? Nomenclaturas. Nome de corredor, nome de... Quer ver? Eu vou mostrar para você aqui como que mais ou menos vai ficar. Aqui, ó. Estrutura tipo A, tá vendo? Então, aqui começa a estrutura 1 e aqui termina a estrutura... Aqui, ó, 3 e aqui é a 5, tá bom? Aqui começa a 2 e aqui começa a 4. Então, ou seja, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Aqui eu coloquei túnel, aqui eu coloquei corredor 1, corredor 2, corredor 3 e assim por diante, tá? Então, as nomenclaturas são importantes. A gente vai colocar aqui área de manobra, que eu já mostrei para você. Tem que ter área de armazenagem, que eu já mostrei também, que nós vamos mandar duas plantas, né? Área de manobra e área de armazenagem. Você precisa colocar o que não é definir para ele o que é parede, mas mostrar dentro da sua planta baixa o que é parede e o que é, por exemplo, divisória.
beleza? O que é uma parede e o que é, por exemplo, uma distância entre prédios, que existe isso. Você está fazendo um projeto num prédio em U, por exemplo, num armazém em U, certo? E esse armazém em U, ele tem uma distância de 50 centímetros de uma parede para outra, que ali no meio é uma fossa, por exemplo, um fosso, né? Um fosso, na verdade. E ali, se você não faz a coisa direito, o cliente pode entender, o que é isso aqui? Isso aqui é uma parede de 50 centímetros? O que é isso aqui? Tá? Então, o que é uma parede? O que é parede? Você precisa colocar lá o que é parede. Rafael, como que você coloca o que é parede? Por exemplo, você pode vir aqui e fazer uma achura, tá? Sólida cinza, né? E eu posso definir aqui, isso aqui é parede, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é parede, isso aqui é um pilar cliente, tá? Isso aqui é o outro pilar cliente. Isso aqui é parede, beleza? Parede e assim por diante, tá? Não vou fazer de tudo não, mas porque eu acho que você já entendeu. Aqui, ó, e parede aqui, ó. Pronto, deixei tudo cinza. Então eu mostrei para ele o que é parede, o que é pilar. Isso aqui, tudo que eu coloquei de cinza é alvenaria, tá bom? Então vamos lá. Então o que é parede, o que mais que eu coloquei aqui? O que é pilar, tá bom? Que eu já fiz aqui, janelas, portas, que mais? Padronização de medidas, padronização de medidas. O que é padronização de medidas? Aqui, ó, eu não posso deixar um corredor maior que o outro, tá bom? Aqui, ó, 2,650, 2,650. 2,650, eu não posso colocar um corredor de 2,500 e outro de 2,700 e outro 2,700 e 2,800, tá bom? Eu não posso fazer isso. É inseguro. Eu vou estar diminuindo o fator de segurança do projeto. Rafael, mas o cliente pediu, o cliente mandou, porque ele precisa e tal. Aí é outros 500, tá bom? Aí é outros 500, inclusive você pode fazer isso e colocar lá, formalizar que isso aí foi uma solicitação do cliente, beleza? Então aqui tem padronização de medidas. Eu coloquei também segurança. Segurança do projeto. O que é uma segurança do projeto? Se a sua estrutura tiver uma relação altura-profundidade... Beleza, eu tive que dar uma pausa aqui. Vamos voltar então. Então, se você se preocupar... Eu estou falando agora de segurança do projeto, tá? O que tem a ver com segurança do projeto? Por exemplo... A relação que você tem com altura e profundidade, existe uma relação que, se você passar de determinada altura, você tem que fazer um travamento superior, beleza? Outra coisa que é com relação à segurança do projeto, você precisa identificar no seu projeto os itens de segurança, tá? Existem itens de segurança ali para a coluna, para os corredores, o stop pallet, que fica atrás da estrutura, quando a empilhadeira encostar nesse stop pallet, ela tem uma noção, né, de que ela não está colocando o pallet dela fora mais para trás, por exemplo, tá? As medidas dos corredores padronizadas também faz parte da segurança do projeto. Outra coisa também, iluminação faz parte de segurança do projeto. Túnel faz parte de segurança do projeto, se o túnel está muito baixo, beleza? Túnel desconectados faz parte também da segurança do projeto. Então, você pode sim trabalhar com o aumento desse fator de segurança para o projeto, ou você simplesmente pode desconsiderar essa informação, porque você é um representante que não estuda, é um representante que não batalha para aprender novas coisas. Se você for esse tipo de representante, você vai acabar não apresentando o melhor projeto possível. Nossa ideia aqui é apresentar o melhor projeto possível, tá? E é por isso que a gente está aqui, para a gente poder aprender junto, beleza? Então, segurança do projeto. E eu coloquei aqui também um negócio aqui que é importante, fluxo de operação, tá? Não adianta nada você fazer um bom projeto se você não preocupar também com o fluxo de operação do seu cliente. Então, aqui, ó, o projeto, a gente está trabalhando com ele dessa forma aqui, ó. Beleza? E se eu colocasse aqui, ó, eu tô trabalhando... Deixa eu apagar aqui.
existe um fluxo aqui, ó, um fluxo de passagem aqui para empilhadeira, existe outro fluxo de passagem aqui, tá? Existe outro fluxo de passagem aqui e assim por diante. Agora, se você coloca essa estrutura aqui que está na vertical, né? Essa estrutura aqui está na vertical. Se eu coloco ela assim, ó, todo mundo na horizontal, você acha que faria mais sentido? Você acha que a gente trabalharia com mais... Por exemplo, se eu trabalhasse com elas assim, ó, só dar um exemplo aqui, tá? Assim, dessa forma aqui. Você acha que isso faria mais sentido? Óbvio que não, né? A gente tem que entender o fluxo operacional, né, de operação do cliente para a gente saber se a gente está ajudando do que mais atrapalhando, beleza? Então, vou voltar aqui para a planilha. O que a gente tem que se preocupar com o combate a incêndio? Gente, eu anotei algumas coisas aqui que são importantes demais. Extintores de incêndio. Rafael, eu preciso preocupar com extintor de incêndio, cara? Você está falando sério? Claro que você precisa preocupar. Se tiver um extintor de incêndio lá numa determinada parede, você meteu o porta-pallet lá e problema do cliente. Igual eu falei, ele já colocou lá ele já fez a instalação dele do projeto de combate a incêndio, gastou lá R$180 mil para fazer esse projeto e você simplesmente tem prioridade. Você vai chegar lá e colocar a sua estrutura de porta-pallet lá e não vai perguntar nada para o seu cliente sobre o projeto de combate a incêndio que ele tem. Né? Se ele tem sprinklers, se está lá um pé direito lá de sprinkler a 4 metros, sua estrutura tem 10. E aí? Problema? Ele vai ter que arrancar o sprinkler de lá na tora? Não é assim que funciona não, tá? Então você tem que se preocupar com extintores de incêndio, os sistemas... Onde que eu coloquei aqui? Extintores de incêndio. Os sistemas de combate a incêndio. Rafael, não é a mesma coisa, não? Não. Existem vários sistemas. Incêndio. Existem vários tipos de sistemas de combate a incêndio. Você tem que perguntar como funciona. Ah, deixa eu falar com o engenheiro de segurança do trabalho. Deixa eu apresentar o projeto para ele também, para ver se existe alguma coisa que possa impedir, alguma coisa que possa atrapalhar. Posso conversar com ele também um pouco? Você pode convidar o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, para participar da nossa reunião na segunda-feira? Porque aí também ele vai entender como que vai funcionar o nosso projeto de sistema de armazenagem e ele vai ver ali as adequações necessárias, porque aí todo mundo fica alinhado, tá? Você pode fazer isso também. Outra coisa, ó, caixa de extintor. Sabe aquelas caixas de extintor? Às vezes você vai num galpão que tem lá 3 de um lado, 3 do outro, entendeu? Então você tem que entender isso aí. Caixa de extintores, sinalização de piso, tá? Porque às vezes o seu porta-pallet vai comer a sinalização do piso do cliente. Porque, olha, presta atenção numa coisa que eu vou te falar, que isso é importante. O seu cliente está fazendo uma aquisição, tá? De um bem para a empresa dele, que é o porta-pallet. Beleza? Se ele mudar dessa empresa, ele vai levar os porta-pallet com ele. Ou ele vai vender a empresa dele, por exemplo, e com os porta-pallet junto. Mas se ele tiver um galpão alugado e ele alugar um galpão maior, ele vai levar esses porta-pallet junto, óbvio, tá bom? E aí, ele está fazendo uma aquisição, ele está fazendo uma compra na sua mão, beleza? E aí, esse projeto de combate a incêndio, esse projeto de porta-pallet, ele não pode gerar outros custos para o seu cliente sem que ele saiba, tá? Você, como representante comercial, é importante que você abra os olhos dele, que você explique isso para ele, porque às vezes ele não entende, né? Ele é empresário, ele não é engenheiro de segurança do trabalho, ele não é engenheiro de produção, engenheiro civil, ele não é, mas ele tem uma noção. E ele está precisando dar mais produtividade para a empresa dele, então ele precisa de armazenagem. Tá? E aí ele vai comprar o projeto de armazenagem, às vezes o comprador vai fazer a aquisição desse projeto de armazenagem, e aí ele faz a aquisição do projeto de armazenagem, porém ele não está tendo noção que ele vai ter custos para ele repintar o piso, para colocar a sinalização nova no piso. E ele ainda não parou para pensar nisso. Ele não parou para pensar que ele vai ter que tirar os sprinklers todos e fazer um reposicionamento desses sprinklers. Isso é complexo, pô. Isso aí tem que ser empresa
especializada em sistemas de combate a incêndio. Isso é caro, isso não é barato. Entendeu? Então, você precisa alinhar essas coisas com o seu cliente, porque senão ele vai lá, compra o porta-pallet, paga, na hora que ele vai instalar o porta-pallet, ele fala, putz, tem um tanto de sprinkler aí, eu vou ter que tirar. Tem pendente, é mais simples, mas ele vai ter que tirar. Ele não fez esse planejamento antes. Então tem que ter um planejamento antes para que ele consiga executar tudo isso. E na hora que chegar seu porta-pallet lá, ele falar assim, ô Rafael, tá de boa, eu já estou pronto para receber a estrutura, beleza? Então eu coloquei aqui sinalização de piso, tubulações, existem tubulações, né, de combate a incêndio, é lógico que existe. A água precisa passar por algum lugar, ela vai passar pela tubulação. De fato, os sprinklers, isso, os sprinklers, tá? Que é aquele chuveirinho que fica ali em cima, automações. Existem algumas automações, né, em sistemas de combate a incêndio, tá bom? Detectores de fumaça, detectores de calor, essas coisas todas. Tá? E aí você simplesmente coloca seu porta-pallet lá e atrapalha a automação deles todas, tá bom? Ponto de encontro, eu já mencionei isso com você, ponto de encontro, tá? Ponto de encontro, o ponto de encontro é em X lugar, só que agora tem um porta-pallet lá, né? Que o Rafael foi lá e vendeu para o cliente e não falou nada para o cliente. Aí depois o corpo de bombeiro vai lá fazer uma vistoria e vê um porta-pallet gigante em cima do ponto de encontro, tá? E também tem aquelas mangueiras, né? Mangueiras de combate a incêndio, tá? Às vezes tem aquelas mangueiras lá que você tem que alinhar isso com o cliente, beleza? Sistemas elétricos, quais são as suas principais preocupações que eu anotei aqui? Calhas são as primeiras, tá? São as mais simples, as mais usuais da gente encontrar. Coloquei a iluminação do ambiente, porque às vezes tem uma iluminação, depois do porta-pallet vai ter que fazer um outro projeto de iluminação, tá bom? Vai ter que colocar os pendentes nos corredores que você deixou ali, beleza? Outra coisa também, que é uma iluminação de emergência. Isso aqui, na verdade, eu prefiro colocar isso aqui dentro de combate a incêndio do que aqui em sistemas elétricos, mas faz parte também, tá? Que é aquelas iluminaçõezinhas de saída de emergência, tá? Isso aí as empresas são obrigadas a terem. Então você precisa entender também como que funciona isso, para você não atrapalhar esse projeto do seu cliente, tá? Pendentes. Eu já falei para você, pendentes. Eu já falei para vocês a questão dos pendentes, tá? Existem também os pendentes que estão ali, às vezes vai ter que subir eles, vai ter que trocar eles de lugares também. Outra coisa importante, muito importante, caixa de distribuição de energia, tá? Às vezes o porta-pallet vem lá e tampa a caixa de distribuição de energia e fica por isso mesmo, tá bom? Isso aí tem que olhar, porque se existir alguma caixa, você não vai conseguir trocar a caixa de lugar. Então você vai ter que deixar ali, então você vai lá e vende para o cliente, estou te vendendo 15 mil posições pallets. Mas calma lá, tem 3 caixas de distribuição de energia. E aí, como é que você vai fazer? Não são 15 mil posições pallet. Tem um hidrante, né? Que eu tenho que colocar aqui, ó. Combate a incêndio. Hidrante. Tem um hidrante. E aí? Não é 15 mil mais. Porque tem um hidrante, então você tem que levar em consideração o hidrante. Os extintores também, de incêndio, às vezes o extintor está na parede. Você tem que deixar ali, aberto ali, uma posição. Você tem que deixar um módulo inteiro aberto. Você vai conseguir colocar só em cima, tá bom? Então, caixa de distribuição de energia. E depois eu coloquei uma coisa também muito importante, tá? Que ninguém olha. Fiação passando no piso. Muitas empresas passam fiação no piso. Aí ninguém fala nada com o montador, tá bom? O montador é obrigado a saber disso. Não, o montador com experiência vai chegar lá e vai analisar antes, beleza? Mas vamos supor que ele não analisa isso. O comprador que fez a aquisição da estrutura de porta-pallet também não sabia disso, também não tinha maldade. E você, como representante comercial,
Menos ainda. Não levou nada disso em consideração. Seu negócio é vender, não é isso? A maioria das pessoas pensam assim, mas não. Nós temos que pensar nessas questões que eu estou te falando. Existe alguma fiação no piso? Isso aqui é um checklist que você pode sentar e conversar com o seu cliente, beleza? Se existir agora alguma fiação no piso, tem que entender por onde essa fiação passa. Existe algum projeto elétrico para a gente entender como que funciona? Tá? Inclusive, projeto elétrico, tá bom? Eu vou colocar aqui, beleza? Vamos passar aqui agora para os sistemas hidráulicos, tá? Primeira coisa que a gente tem que preocupar, tubulações, tá? Do próprio armazém. O que é essas tubulações? Onde passa um cano de água lá, às vezes está passando por baixo no piso, e aí? Você vai lá e, na hora de instalar, mete a furadeira lá. Precisa entender isso daí, tá? Alguma tubulação que passa encostado na parede para o lado externo. Isso existe. Por exemplo, tubulação que vem de calha do telhado. Tá? Vou ter que colocar isso aqui que eu não coloquei. Ó. Tubulações de calha de telhado. Dá para entender aí, tá? Telhado. Beleza? Geralmente passa por fora, mas pode passar por dentro também. Essa tubulação. Ah, esse cano é de quanto? É de 100, é de quanto? É de quanto esse cano? Então você precisa entender isso também, beleza? Coloquei aqui as tubulações próprias dos combates. Eu coloquei do combate a incêndio aqui tubulação, ó, coloquei tubulações de combate a incêndio. Então também tem tubulações aqui de combate a incêndio que você deve levar em consideração, que eu não vou anotar de novo. Bebedouro. Rafael, isso é muito simples. Bebedouro. Então vai lá e tira o bebedouro do lugar para você instalar seu porta-pallet sem avisar nada para ninguém, nada. Aí chega o gerente lá do setor e vai falar assim, não, bebedouro, eu não posso tirar meu bebedouro daí agora, não. Eu preciso do bebedouro, como é que meus funcionários vão fazer? Tá? E aí, não, mas a gente tem que instalar o porta-pallet aqui e tal, a gente tem tempo para poder instalar o porta-pallet, beleza. Mas quem foi que não planejou isso direito? Porque tem um bebedouro aí, e agora? Como é que vai fazer? É simplesmente arrancar o bebedouro dali e todo mundo fica sem água? A gente tem que saber onde vai botar o bebedouro, tem que saber onde foi instalar o novo local de instalação do bebedouro. Tem ponto de água para isso, para recepcionar esse bebedouro? Então tem que prestar atenção nisso daí, tá? Outra coisa, acesso a registros. Registros de abre, fecha. Esses registros, tem aqueles registrão grandão, que às vezes você vai lá também, coloca lá o porta-pallet e tem que ter esse acesso. Você tem que levar em consideração no seu projeto esse tipo de acesso, tá? E vou colocar aqui outras tubulações existentes. Vou até colocar um sinal de interrogação. Existem outras tubulações na empresa que a gente não está levando em consideração aqui no checklist? Você vai perguntar isso para o gerente, você vai perguntar isso para a pessoa responsável do setor, beleza? Vamos lá, sistema estrutural do armazém. Isso aqui também é muito importante. Vamos lá. Só dar uma melhorada aqui no esquema. Então, sistemas estrutural do armazém. Aqui nós vamos preocupar com vigas, pilares ou colunas, né? Pilares, piso, resistência do piso, que é de responsabilidade do cliente, mas você tem que alertar ele, tá? Olha, seu piso tem que aguentar essa carga essa carga nova que vai vir aí. Então, resistência e desnível, tá? Isso tudo aí faz um estrago no seu projeto se você não levar isso em consideração, beleza? Sabe aquelas tesouras de telhado, de estrutura metálica? Também, e eu vou colocar telhado, tá? Só para você lembrar. Então você tem que levar isso em consideração também. Ah, o telhado tá a 12 metros, mas a tesoura, só de tesoura ali tem 3 metros de tesoura ali de altura, 2,5 metros, enfim, 2,10, enfim. Você tem que levar isso em consideração. Existe algum fosso antigo na empresa que vocês simplesmente foram lá e bateram uma laje
e tampou o fosso e nunca mais ninguém lembra desse fosso porque fizeram isso há 10 anos atrás e todos os gerentes hoje são os novos gerentes. E aí, existe algum fosso escondido por aí na empresa? Aí quem é que vai se arriscar e falar, não, eu tenho certeza que não tem? Só algum funcionário bem mais antigo, ou o próprio dono, né? Ou se alguém tiver a planta baixa da empresa inteira. Beleza? Eu já presenciei um caso que existia um fosso gigante dentro de uma empresa, como se fosse um túnel que passava um carro. Sabe o que aconteceu? O trator passou por cima desse fosso e ele afundou e caiu antes da gente instalar o porta-pallet. O trator caiu, graças a Deus que precisou passar um trator lá para poder fazer uma limpeza e ele caiu e a gente foi descobrir que existia esse fosso, que passava de um lado do armazém até no outro lado do armazém. Ninguém sabe por que passava aquilo ali. Então, existe algum acesso à escada que o porta-pallet vai atrapalhar? Existe alguma rampa, tá? Que você precisa de ter acesso para a empilhadeira, para passar para um outro nível de rampa, que colocando o porta-pallet vai atrapalhar para fazer algum giro, alguma coisa? Você precisa levar isso em consideração. E a sinalização, já falei um pouco, mas eu vou anotar aqui, sinalização de piso, que vai ter que fazer uma nova, se já existir uma. Sinalização na estrutura de armazenagem. Precisa de sinalização na estrutura de armazenagem? Lógico que precisa. Você precisa identificar, o seu cliente no futuro vai precisar identificar os corredores, os módulos, tá? Porque existe aquele conjunto de módulos, né? Aquele conjunto de estrutura. Qual que é o conjunto? Conjunto A, ó, aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, esse daqui é o conjunto 01. Então, aqui pode ser o corredor A, por exemplo, tá bom? Esse conjunto 02 gerou o corredor B, por exemplo, tá? Conjunto 03 gerou o corredor C e nós temos o conjunto 04, tá bom? No futuro, o seu cliente, ele vai precisar colocar esse tipo de informação na estrutura e também sinalizações, tem empresa que tem sinalizações em paredes, tá? Em paredes. Beleza? Alguma seta mostrando o sentido de fuga, tá? O sentido da direção, o sentido ali para essa questão de segurança do trabalho. Qual que é o sentido aqui para a gente fazer a rota de fuga, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, sinalização na parede, rota de fuga, tá bom? Então, são essas informações que nós precisamos tomar cuidado, beleza? Eu vou deixar essas informações um pouco mais fácil aqui para você. Deixa eu colocar ela aqui, peraí. Vou colocar ela aqui. Tá? Então, essa tabelinha aqui, ela vai te ajudar muito a você fazer a sua planta baixa, a você definir o layout aí de porta-pallet para o seu cliente e, teoricamente, se eu não tiver esquecido de nada, você vai fazer um projeto top, beleza? Se você tiver lembrado de alguma coisa que eu esqueci aqui, se você quiser deixar nos comentários, não tem problema, você pode mandar mensagem para mim também. Eu espero que eu tenha te ajudado. Faz um favor, se você tiver interesse de receber mais informações aí de projeto de porta-pallet, tem um grupo no Telegram, que lá tem mais pessoas, lá tem algumas pessoas que a gente vai começar a trocar, a gente está trocando mais informações lá nesse grupo. Eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo, para você acessar esse link. Dentro desse link vai ter alguns botões onde você vai conseguir baixar esse material se você quiser. Você vai ter lá um botão que você vai conseguir ter acesso ao meu WhatsApp. Você vai ter lá um outro botão que você vai ter acesso ao Telegram, que é o nosso grupo. Enfim, tem mais algumas informaçõezinhas lá. Mas é isso. Espero que eu tenha te ajudado e te aguardo aí no próximo vídeo. Foi muito bom eu passar essas informações aqui para você, porque de uma certa forma eu também parece que eu começo a relembrar também de algumas coisas. A gente parece que quanto mais a gente fala desse assunto, a gente, né, estuda mais, fica mais inteirado do que a gente gosta de fazer, beleza? Fica com Deus,
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe as pessoas que te conhecem. Enfim, fica com Deus e até a próxima.